A refração ocorre quando a luz passa de um meio para outro de índice de refração diferente. É legal recordar que o índice de refração é definido como sendo velocidade da luz no vácuo, que é considerada igual à do ar, pela velocidade da luz no meio no qual nós queremos calcular o índice de refração. Então, por exemplo, se eu quiser calcular o índice de refração do vidro, eu vou dividir a velocidade da luz no vácuo, ou do ar, pela velocidade da luz no vidro. Na refração, quando a luz passa de um meio para outro de índice de refração maior, a velocidade da luz vai diminuir e o ângulo formado pela luz com a normal também vai diminuir. Isso vale ao contrário também. Se na refração o índice de refração diminuir, a velocidade da luz vai aumentar e o ângulo formado com a normal também vai aumentar. Em outras palavras, o que vai acontecer com a velocidade da luz e com o ângulo que ela forma com a normal vai depender do que vai acontecer com o índice de refração. E vai sempre ao contrário do que acontecer com esse índice de refração. Quando eu quero efetivamente medir o que acontece com o ângulo, eu utilizo a lei de Snell. Não sei se vocês lembram. Nesse formato aqui, seno sobre seno igual a n sobre n. Nós sempre calculamos a refração entre dois meios, genericamente A e B. Está aqui na equação. Modo fácil de você se lembrar da ordem. Como eu tenho dois meios, se eu escolher seno do ângulo no meio A, seno do ângulo no meio B, basta inverter desse lado de cá. Eu pegaria o índice de refração do meio B dividido pelo índice de refração do meio A. Como exemplo, vamos calcular isso aqui. A luz vem do ar, formando o ângulo de 45 graus com a normal, e incide na fronteira do dióptro, indo para a água. Índice de refração do ar vale 1, índice de refração da água. Os vestibulares geralmente utilizam raiz de 2 ou 4/3. Para questões que utilizam a lei de Snell, normalmente eles escolhem raiz de 2. Eu quero saber o ângulo que a luz vai formar na normal com a água. De antemão, é interessante você notar que na refração do ar para a água ocorre um aumento no índice de refração. Raiz de 2 é 1,4. Então a luz está passando de 1 para 1,4. Se você tem um aumento no índice de refração, o ângulo vai diminuir. Portanto, o ângulo que eu estou procurando vai ser menor do que 45 graus. Vamos aplicar na lei de Snell. Lembrando que eu posso pegar os senos na ordem que eu quiser. Por exemplo, posso colocar seno de 45, seno de x. X é o ângulo que eu estou procurando. Contanto que seno de 45 é o ângulo que a luz forma no ar. Então, na frente dele, eu coloco o índice de refração da água, que é a raiz de 2. Aqui é o contrário. X vai ser o ângulo que a luz forma com a normal na água. Então, na frente dele, eu coloco o índice de refração do ar. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Vou cancelar raiz de 2, sobra meio, multiplico em cruz, seno de x igual a meio. Qual o ângulo cujo seno é meio? 30 graus. Sempre verifiquem se o resultado que você obteve faz sentido. Lembrem que, nessa refração, a luz passou de um meio de índice de refração menor para o maior. Então o ângulo terá que ser menor, como a gente havia previsto. Vamos pegar a carona naquele exemplo anterior e pensar ao contrário. Se a luz se originar, por exemplo, da água, indo em direção à fronteira com o ar, ao sofrer refração,
como o índice de refração vai diminuir, o ângulo vai aumentar. Vai chegar uma hora que vai acontecer o seguinte: se eu aumento um pouquinho mais o ângulo aqui, aqui a luz aumenta o ângulo mais ainda. Quando a luz se refratar tangente à superfície, nós dizemos que ela atingiu uma situação limite. Esse ângulo recebe o nome de ângulo limite. O que significa isso? Qualquer raio de luz que incida aqui embaixo com um ângulo acima desse ângulo limite não vai sofrer refração. Iria sofrer reflexão e voltar para o meio de origem. Essa reflexão especial recebe o nome de reflexão total. Para uma dada refração, eu posso calcular de antemão o ângulo limite, utilizando essa expressão aqui embaixo. Seno do ângulo limite é igual a divisão do n menor pelo n maior. Duas coisas vocês não podem esquecer. Na reflexão total, primeiro, ela só ocorre quando a luz tiver origem no meio de maior n, indo em direção ao meio de menor n. Segunda coisa, não se trata de uma reflexão normal. Para qualquer ângulo que a luz forma com a normal maior do que L, haverá reflexão total. Para qualquer ângulo que a luz forma com a normal menor ou igual ao limite, vai ocorrer refração e você utiliza a lei de Snell para calcular normalmente. Poderia pegar carona novamente naquele exemplo e explicar outro caso de refração. Isso aqui é o que vocês conhecem como sendo o problema do peixinho. Suponha que tem um peixe aqui dentro da água e que uma pessoa está visualizando esse peixe. Raio de luz parte do peixe, vai em direção à fronteira, tem um certo ângulo aqui. Ao passar para o ar, como o índice de refração diminui, o ângulo aumenta e atinge o olho do observador. Só que para o observador, aparentemente, o peixe está ao longo da direção desse raio de luz. Estaria aqui, por exemplo. Nós temos então duas posições para o peixinho. Essa seria a posição verdadeira, profundidade verdadeira, e essa seria a profundidade aparente com a qual o observador vê o peixe. Normalmente nós chamamos a profundidade verdadeira de P e a profundidade aparente de P'. Lembrando que essa imagem é virtual. Para calcular a posição aparente da imagem do peixe, a gente utiliza essa outra equação. P' sobre P, em módulo, igual a N vai sobre N vem. O que vocês não podem confundir, quem é o índice de refração vai, que é o índice vem. Como a pessoa está olhando o peixe, a luz sai do peixe e vai para os olhos do observador. Portanto, o índice de refração vai seria o índice do ar, que é onde se encontra o observador. E o índice de refração vem seria o índice da água, que é onde se encontra o peixinho. Vamos fazer um exemplo numérico. Eu adotei para o índice de refração da água 4/3, que é o valor mais usado em vestibular para esse tipo de probleminha. E para a profundidade real do peixe, 2 metros. Como é que eu calcularia a profundidade aparente desse peixe aí? P' sobre P seria 2, igual N vai seria o índice do ar, que é 1. N vem é o índice da água, que é 4/3. Nesse problema também é legal que você saiba de antemão que o P' tem que dar menor que 2. Se não der, é porque você inverteu do lado de cá. Vamos multiplicar em cruz, o 2 vai subir. 1 sobre 4/3, só inverter a fração de baixo. 3/4. 6 por 4. 1,5 m. Vamos olhar agora um problema ao contrário. Suponha que o peixe está observando um pássaro
a uma certa altitude. Notem que eu inverti os raios de luz. Se o peixe vê o pássaro, a luz vem do pássaro em direção ao peixe. Vai acontecer aquela mesma coisa do outro exemplo. Para o peixe, o pássaro parece estar ao longo dessa direção. Então o peixe vai ter uma visualização maior do que a real, de dentro para fora d'água. Vamos colocar um número para calcular. Suponha que esse pássaro esteja a uma altura de 10 metros. Qual seria a posição que o peixe observaria esse pássaro aí? Pelinha sobre 10 será a posição verdadeira do pássaro, né? Igual N vai agora seria o índice da água, 4/3, sobre N vem seria o índice do ar, que é 1. Multiplique em cruz, pelinha igual 10 vezes 4/3, seria 40/3. Fazendo a continha, eu vou obter aproximadamente 13,3 metros aí. Então o pássaro, na verdade, estava a 10 metros de altura, mas o peixe tem uma visualização de 13,3 metros de altura, portanto maior.